Espíritos dos mortos, o segundo grande inimigo da magia. Espíritos mortos podem ser um dos maiores inimigos para quem pratica magia. Na Odrei os classificamos como o segundo maior inimigo. O conteúdo que vai assistir aqui faz parte de um workshop sobre os perigos da magia com o intuito de abrir os olhos para o mundo de possibilidades. Este workshop é dado aos novos membros com o objetivo de eles entenderem que existem perigos no mundo espiritual e para terem também uma atitude responsável em relação às suas vidas. Normalmente este workshop consiste numa conversa com um novo membro em que lhe explicamos como ele deve ter uma consciência crítica para lhe ajudar a desenvolver as suas habilidades e tornar-se aquilo que chamamos de um verdadeiro mago. Ser ou não um verdadeiro mago dentro da Odrei não está relacionado com poder espiritual ou com conhecimento, mas sim relacionado com caráter e honra, ou seja, o processo de lapidação do ser para, tal como um diamante, brilhe quando aquilo que está em excesso é removido. O conteúdo deste workshop teve algumas modificações para que ele possa ser compreendido facilmente por quem não está dentro de uma ordem e foi eliminado grande parte dos relatos que são utilizados para ensinar para não violar o princípio de confidencialidade. Bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Williams, eu tenho PhD em Ciência Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou também um Frater Superior da Ordem Rosa Celeste e Arauto Odrei. No meu site vai poder baixar o Guia Essencial de Magia Financeira e fazer parte da Ordem de Mensageiro se desejar. É uma ordem aberta a todos aqueles que desejam trilhar o caminho da espiritualidade e acelerar o seu desenvolvimento espiritual. Convido a visitar o site e descobrir também alguns grimórios e cursos de magia que estão disponíveis neste momento. No site siegfried.com vai encontrar isto e muito mais. Os dois maiores inimigos dentro da magia segundo a Odrei são os espíritos mortos e os jogos mentais. Por regra evitamos falar sobre os espíritos mortos para que isso não cause uma sobrecarga emocional na vida de quem está há pouco tempo na magia, já que pode ser bastante assustador. Os espíritos mortos que estamos aqui a falar não são aqueles mortos poderosos, são simplesmente humanos comuns que morreram e que tinham características não muito positivas, como violadores, drogados, bêbados, assassinos, fanáticos religiosos, feiticeiros perdidos, pessoas com todo tipo de perversões, mas também há alguns casos de pessoas comuns, pessoas que podia ser aquela pessoa que nós conhecemos há muito tempo e simplesmente a sua existência terminou. E elas ficam muitas vezes neste mundo com medo e raiva, por isso evitam se afastar daqui. Os que têm um comportamento perverso têm uma tendência com o tempo, com a sua existência como espírito morto, esse comportamento a aumentar. Muita atenção ao que eu vou dizer agora e foco na palavra acredita. Na magia vampírica acreditamos que é possível que um espírito que acredita que é um vampiro de sangue realmente causar dano físico a um ser humano, como as clássicas mordidas de pescoço. Em parte tem a ver com a comprovação de algumas evidências relacionadas com as aparições de objetos causadas por espíritos. Isto baseado na informação de espíritos benignos, como estas aparições acontecem. A conclusão lógica foi que realmente é possível isso. Há várias formas destes espíritos se aproximarem de um humano. Aqui estão algumas, apenas algumas que existem mais. Frequentar locais que estes seres antes de morrer habitavam ou frequentavam com grande regularidade, como casas de droga ou bares. Visitar cemitérios em que tem algum espírito poderoso lá.
Isto é raro porque estes espíritos às vezes se interessam por alguma pessoa, mas rapidamente voltam para o local. Rituais de amarração. Existem muitos rituais de amarração que utilizam os espíritos dos mortos. Às vezes os rituais não são bem concluídos, outras vezes mesmo quando são bem concluídos, estes espíritos ficam na mesma a rondar. Sexo no cemitério, por favor não faça isso, porque o sexo no cemitério faz com que mesmo aqueles espíritos que às vezes estão dormentes os desperte, e aqui a probabilidade de trazer um é extremamente elevada. Tem o caso de uma pessoa que não consegue manter o namorado fixo desde que fez sexo lá, e a questão é que ela se recusa a fazer limpezas. Mais à frente vamos falar disso. Quem tem o dom da passagem, este dom normalmente faz com que os mortos procurem estas pessoas. Sangue também tem essa situação, pode fazer com que atraia estes espíritos dos mortos. Mais à frente vamos falar sobre isso. Sacrifícios de vida, eu vou falar nisso noutro episódio. Também podem ser mortos herdados por maldições de família ou simplesmente algum parente que morreu. Os mortos prejudicam todas as áreas, a área amorosa, financeira e espiritual. Eles tentam também fazer com que não trabalhem com outros seres espirituais para eles poderem continuar a alimentar-se. Para isso causam distúrbios, pequenos acidentes, avarias de eletrodomésticos e ou em partes elétricas de forma a que a pessoa tenha uma ideia que este novo ser que ela está a começar a trabalhar é ele que está a prejudicar a vida dela. Por exemplo, se estiver a trabalhar com Ganesh, que é Ganesh que está a causar essas interferências na vida da pessoa para que ela deixe de trabalhar com ele. Porque se continuar a trabalhar com ele, ele vai remover esse espírito da vida da pessoa. Pode ficar durante anos agarrados à pessoa, fazendo pequenas modificações e manipulações de forma a que a vida da pessoa vá para onde eles querem, de forma a poderem obter maior satisfação energética. Alguns deles fazem-se passar por outros seres espirituais. Espíritos mortos podem mudar a sua energia, podem mudar o seu aspecto, mas não podem mudar a forma como trabalham. Por isso é possível identificá-los a partir daí. Tem caso de uma pessoa que pensava que trabalhava com elementais, mas estava a trabalhar com espíritos mortos, que se alimentavam da energia sexual dela e passavam a ela falsas informações misturadas com as verdadeiras. Quando tentamos fazer com que ela parasse de trabalhar com estes espíritos, ela tomou uma atitude extremamente agressiva e é normalmente isso que acontece. Estes espíritos fazem com que a pessoa veja todos os outros como inimigos. É muito difícil para mim conseguir explicar em palavras o perigo e o potencial de destruição que estes seres têm quando são deixados na vida de uma pessoa sem controlo. Eles podem impedir, por exemplo, que encontre o seu grão de amor, o amor da sua vida, entre outras coisas. O sangue funciona como um catalisador ou um amplificador, dependendo daquilo que tiver a fazer e como for utilizado. Contudo, é extremamente importante entender que o sangue mal utilizado permite que estes seres e outros de uma natureza extremamente similar se aproximem de si. Eu era para apresentar aqui uma coisa chamada a escada de Jacob. Este termo foi criado pelo Odrai e é uma referência ao sonho de Jacob, em que ele via uma escada na qual os anjos subiam e desciam. Mas eu cheguei à conclusão que isso poderia complicar o entendimento porque a escada tem muita informação e possivelmente não iria caber corretamente no ecrã. Por esse motivo eu vou resumir isto aqui de uma forma um pouco diferente. Quando for trabalhar com uma entidade e quiser fazer uma oferenda, pense desta forma: entidades positivas, entidades aqui com Yang, não faz oferendas de sangue, salvo exceções. Entidades negativas ou do ramo negativo pode fazer oferendas de sangue, salvo exceções. É uma pequena informação, mas é extremamente útil, porque se fizer oferendas de sangue a entidades positivas, dependendo das entidades, é preciso ter atenção, mas aqui de uma forma geral, para ser fácil o entendimento, algumas delas podem fazer com que atraia esses seres, porque elas não vão aceitar a oferenda e esses seres vão se aproveitar e vão se fazer passar por essas entidades se a comunicação não for bem estabelecida. Importante terem atenção a isso. Uma última nota aqui que eu quero deixar é que o culto dos espíritos mortos é um culto extremamente poderoso, é um culto extremamente rico,
mas tem um enorme processo de desenvolvimento espiritual à volta disso, que não deve ser feito, nem deve ser tomado de uma forma leviana. E terminamos este workshop, a parte 1. Este curso de magia grega com os diamonds que está aqui a ver, ele trabalha com um modelo de multi-ofrenda, permitindo desta forma, em cada ritual, obter a assistência de 3 divindades. Eu convido a visitar o site e a descobrir um pouco mais sobre ele. Um abraço forte e até o próximo episódio.